Tudo bem com vocês? Que bom estar de volta à minha casa. Agora digo com a boca cheia, como diz o nordestino. Eu estou na minha casa com o meu pastor, com os meus irmãos. Glória a Jesus. Eu fico muito feliz em poder dizer isso, livre de todo e qualquer expediente lisonjeiro, mas com o coração muito grato, sem sombra de dúvidas, pelo que Deus tem feito, pela atenção que meu querido amigo e pastor Marcelo Pantoja, bem como toda a liderança da Ademig Águas Claras, a oração dos irmãos, enfim. Para que os irmãos não fiquem muito tempo em pé, vamos ler, portanto, o texto do qual nós iremos expor a palavra. Marcos, capítulo de número 1. Marcos, capítulo 1. Deus abençoe meu querido pastor Marcelo, Deus abençoe a querida pastora Giovana, todos os obreiros, líderes desta linda e crescente igreja. Em nome de Jesus. Marcos, capítulo 1. Amém, queridos? Falta só o pastor Sinésio, né? Gostei, está na tela. Ajude ele, Jesus. Leamos então. Não, é outro nível. Não, como diz o Nordeste, é outro nível. É outro nível. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E, advertindo-o severamente, logo pediu. E lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Até aqui. Diga amém. Orado já foi, tome seu assento. Pois bem, mais uma vez, acredito que não estou esquecendo. Estou sim. Louvar a Deus pela vida do doutor Sueden. Cadê ele? Sueden. Trabalhando, não para. Né? Ele e a irmã Zenate não para. Quando for tirar aquele retrato, tire deste lado. Brincadeiras à parte, Deus abençoe a Zenate. Tive o prazer de recebê-los lá na nossa catedral. Ô, glória. Vou pegar a palavra do meu pastor, claro. Nossa catedral ali na Grande João Pessoa, especificamente na cidade de Bahia, uma cidade metropolitana da Grande João Pessoa. Quando vocês forem a João... Quem já foi em João Pessoa aqui? Alguém não gostou de João Pessoa? João Pessoa é linda, né, gente? João Pessoa é linda. Então, graças a Deus, obrigado, viu, Azenate, pelo apoio, em nome de Jesus, sempre prontos, esse casal sempre pronto para nos auxiliar aqui. Amém? Queridos, como vocês sabem, todas as pessoas que no mundo antigo eram diagnosticadas com a lepra, hoje conhecemos como hanseníase, em função do bacilo de Hansen, essas pessoas elas eram submetidas a um violento ou uma violenta prática que imediatamente os separava do seu convívio sentimental, familiar, mas também do convívio comum entre seus pares. E isso fazia com que a pessoa tornasse o chamado morto-vivo, um zumbi,
Por que, pastor Sinésio? Porque imediatamente essas pessoas também recebiam uma espécie de atestado de óbito em vida. Haja vista não haver cura para a lepra naquela época. Portanto, essa pessoa era afastada da sua família, afastada da sociedade e, sobretudo, uma das coisas piores e mais intensas era para um judeu estar sendo afastado do templo, do lugar da oração. E eram levados para um ambiente apropriado, conhecido como o lugar dos imundos, o lugar dos leprosos, aonde eles compartilhavam aquele lugar com pessoas que tinham a mesma enfermidade, estavam passando pela mesma situação. Alguns, é claro, com um grau maior, mais intenso de enfermidade, alguns tinham visivelmente, aparente, as mutilações causadas pela enfermidade. Alguns gritavam intensamente, haja vista a enfermidade também chegar aos tendões, ao osso, enfim, havia graus diferenciados. E este homem, ele estava leproso, estava passando por tudo isso. Então, veja, não eram apenas as dores físicas, eram também as dores sentimentais, família, as dores espirituais, a separação de Deus, religiosa, a separação do templo, isto de Deus, porque, aspas, eles acreditavam, por serem pragmáticos, muito na questão da ideia do templo e Deus se manifestando nele. Portanto, eles eram imediatamente separados de todos estes pontos fundamentais para a permanência de sua existência e também de sua saúde física, mental e espiritual. Portanto, só recobrando dores físicas, dores sentimentais, dores espirituais e também religiosas. Mas este leproso ouviu falar de Jesus. Não se sabe como, qual foi o instrumento de reportagem, de locução, interlocução, que chegou até ele, o instrumento de notícia. O que se sabe é que ele ouviu falar de Jesus. Em Mateus, no capítulo 8, versículos 1 e 2 e 3, nós também somos notificados. Os sinóticos, ou seja, os evangelhos similares, Mateus, Marcos e Lucas, registram, como fizemos a leitura em Marcos, Mateus também fala, e em Mateus é nítido que ele vai para um lugar onde ele pudesse ver, sem ser visto. Isto porque nenhum leproso poderia sair daquele ambiente cerimonialmente destacado e definido para estar com pessoas sãs, tendo em vista que esta enfermidade, ela era de além da sua complexidade, mas também havia também um grau de infecção, então, de contágio, de contaminação. Então, eles tinham medo que até no vento eles pudessem pegar essa enfermidade. Então, o contágio dessa enfermidade era extremo. Então, não podia um homem enfermo com esse tipo de enfermidade estar num ambiente e, portanto, eles eram levados para este ambiente conhecido como lugar dos leprosos, o lugar dos imundos. Vez por outra, eles saíam, isso era uma anuência do império, para que eles pudessem ir nas cidades, em alguns lugares, em determinado tempo, e pudessem colher, pudessem pegar alimentos que eram colocados ao longo da estrada. Os familiares, os moradores, pegavam aquele alimento, colocavam na frente de casa, enquanto os leprosos saíam em uma fila e eram observados de longe por pessoas ligadas ao alto clero. E eles passavam, pegavam aquela comida, enquanto isso as pessoas ficavam da porta olhando como aquelas pessoas pegavam a comida e saíam como nitidamente verdadeiros animais. Eles eram tidos como animais, bichos, sem falar do aspecto todo, comprometido em função da enfermidade, como eu falei para vocês, as mutilações dos membros
expostos como superiores e inferiores, dedo, nariz, orelha, dos pés e das mãos, enfim, eles eram verdadeiros monstros. E quando eles vinham ao longe e eram identificados, sem falar da sineta que andavam na mão, a barba coberta até a altura do queixo para demonstrar desonra, sem falar no cabelo cortado, era um raspado, semelhante ao pastor Sinésio, viu? Não ria, não. Cuidado na ursa. Então, eles eram cobertos, a barba, o cabelo raspado, e também, para um judeu, isso é uma vergonha extrema. O judeu, ele nunca levanta a túnica até a altura do joelho. E todo leproso, a sua veste era cortada acima do joelho, para expor vergonha, opróbrio. E este homem, aonde ele fosse, sem falar numa túnica vermelha que ele andava para dar um maior destaque, como se não bastasse todo esse destaque, toda essa peculiaridade, não é? Então, ainda mais essa túnica vermelha. Este homem ouve falar de Jesus. Certamente, pastor Marcelo, ele ouviu falar dos milagres que Jesus efetuava. Não apenas da pessoa, Jesus, mas ele ouviu falar da ação extraordinária de milagres. Sua palavra forte, contundente, penetrante, incisiva. Enfim, não se demora, ele sai daquele ambiente, mesmo sob o pesadíssimo jugo de a qualquer momento ele ser morto por alguém que o identificasse, pois a pena capital era permitida que se estabelecesse de imediato para pessoas que quebrassem, que infringissem as leis, principalmente as cerimoniais, voltadas aos leprosos, aos imundos. Mas ele não quer saber, ele não leva em conta todo este aparato, toda esta cerimônia contrária, essas imposições, ainda que legais, legítimas, ele não quer saber, porque lhe resta uma vida que não é vida. Eles não tinham mais esperança. Nós não vemos muitos leprosos, nós vemos especificamente neste caso, este leproso, indo até Jesus e ficando num ambiente onde pudesse ver sem ser visto. Nós estamos falando do Sermão da Montanha, capítulo 5, 7 e um pouco da parte do 8. São Mateus. Nós estamos falando do Sermão da Montanha e podemos também acreditar que este homem, ele passa a ouvir todo o sermão. E quando ele está ouvindo o sermão, quem sabe no ambiente ainda extremamente oportuno e sabe que pudesse lhe dar a liberdade de ver, ouvir, sem ser visto. Até então, ele não tinha sido visto. Jesus conclui o sermão. Em Mateus vai dizer que Jesus já está descendo. O sermão já está concluído. E ele não se demora. Ele sai, já quebrou o primeiro protocolo. E agora se apresenta, vai quebrar outro protocolo. A pena capital está na iminência de ser, portanto, aplicada na sua vida. Mas que vida! É a oportunidade que ele tem. Se de fato a notícia chegou como chegou, e deve ter chegado, para ele abrir mão do que abriu, quebrando todos esses protocolos, sendo ele quem era, diante de todo este aparato que conspirava contrário à sua vida, ele não se detém, ele não ouvida, mas de forma convicta, ele vai ouvir. Se a fé dele, pelo fato de ouvir que Jesus estava se aproximando daquela região e, portanto, iria pregar um intenso e também penetrante sermão, ele não iria perder a oportunidade,
Como se não bastasse, ele ouve todo o sermão, podemos inferir. E ouvindo o sermão, essa fé que já foi substanciada, ela agora é robustecida. Imagine o grau da fé deste homem, a ponto de fazer o que fez. E quando ele termina de ouvir, eu abro um parêntese aqui para fazer um comentário necessário nesta tarde para mim, para você e para você também que está me ouvindo na internet. Aleluia! Se porventura você está passando por algo que tem lhe distanciado da sua família, de você mesmo, do ambiente de adoração, comprometeu a sua vida espiritual, física e emocional, pare de ouvir o discurso da opinião pública. Não se detenha diante dos prognósticos existenciais, das pessoas que meneiam a cabeça, dos dedos apontados em riste. Não se detenha. Eles não sabem a sua dor. Eles não sabem do seu sofrimento naquele ambiente que mais parece um leprosário. Aleluia! A oportunidade está diante de você. Permaneça ouvindo a voz de Deus. Paulo aos Romanos, capítulo 10, você sabe de cor. Versículo 17, ele diz: a fé vem pelo e ouvir. À medida que ele ouvia, tanto mais ele ouvia, quanto mais ele era fortalecido. E alguém que tem a fé em grau máximo, claro que todos nós, via de regra, não importa a posição, todos nós, via de regra, nós temos, sabe, os nossos momentos em que a nossa fé está embaixo. Ela oscila, todos nós temos esse momento de oscilação de nossa fé. Tem dias que a gente acorda procurando o demônio para expulsar, cadê? Tem dias que você não quer sair do quarto, não está para ninguém. Uma angústia, um aperto no peito, uma ânsia. Não estou bem. Todos nós passamos por esses momentos. Aleluia! Mas o bom disso é saber que em momento algum o Senhor não nos deixa sós. Não está alheio, não está indiferente, conhece a nossa dor, a nossa estrutura, sabe que somos pó. Oh, glória! E vem com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu lenitivo, nos alimentando, é uma palavra daqui, outra da acolá, consigo mesmo, com a força debilitada, comprometida. Venho para a tarde de milagres. Ouço o meu pastor, as irmãs testemunhando, os louvores, dobro o meu joelho, ainda com a força muito debilitada. Mas vem o Senhor a partir de todo este ambiente de graça, a partir também dos meios de graça, sou fortalecido. Minha fé, portanto, ela é aguçada. Oh, glória! Quem sabe você chegou a essa tarde, neste ambiente, com a fé comprometida, sentindo esta angústia, até mesmo cogitando em voltar atrás, em abandonar. Imagine este homem com este diagnóstico. Imagine comigo este homem com este atestado de óbito, pastor Marcelo, ambulante, com toda essa vergonha para um judeu, barba coberta, cobrir a barba de um judeu? Isso é desonra. Barba coberta, cabelo raspado, sua túnica cortada até a altura do joelho, vergonha. Aleluia. Mas ele ouviu falar de Jesus e foi até Jesus. Gentilmente prometo não lhe cansar com isso. Olhe para o seu irmão e diga: não se detenha. Vá até Jesus. Busque, insista, persista. Aleluia. Seja consistente. Vá até Ele. Lembra-se que eu falei no início que ele não podia estar perto de pessoas sãs, porque ele poderia ser morto apedrejado?
Qualquer uma pessoa poderia apedrejá-lo, estava coberto pela lei. Era. Mas agora, quando ele termina de ouvir Jesus, Jesus vai descendo, ele, portanto, se apresenta. Vai até Jesus, encurva-se e faz uma declaração das mais impactantes no cenário bíblico. Aqui entra uma ação teológica. Qual que é, pastor? O reconhecimento da divindade de Cristo. Pouquíssimas pessoas tinham essa mentalidade, esse conhecimento. Este homem leproso, ele tem este conhecimento pela graça de Deus. Ele não é uma pessoa qualquer. Não, ele não é um curandeiro qualquer. Ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. E se de fato ele é aquilo que os profetas prometeram, ele tem todo o poder. Ele não pede a cura, ele diz, se quiseres. Ele evoca a divindade de Cristo. Oh glória! E esse momento, senhoras e senhores, era o momento em que o culto ao império, o culto ao imperador, estava em emergência. Estava em uma crescente. Portanto, ninguém era chamado de Senhor, ninguém era chamado de Quírios, senão o próprio império ou o imperador. Aí vem um leproso, chama Jesus de Senhor, de Quírios. Outro protocolo terrível foi quebrado. Mas como é que é? Leproso, já veio de onde veio, aproximou-se de pessoas sãs e ainda chama um homem de Quírios? Não, Quírios só César. Ele diz, Senhor, se quiseres, além de seres Senhor, tu tens a liberdade como Todo-Poderoso. Nada te é difícil, nada te é impossível. Tu tens o poder em tuas mãos. Diga comigo, ele tem todo o poder. Como declarou Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Como na teofania, quando o anjo olhou para Sara que se riu, ela riu da impossibilidade de engravidar. O anjo chegou perto dela e disse, porventura, haveria alguma coisa impossível para Deus? Ela cala-se. Por este tempo, depois de um ano, por este tempo, tu irás conceber, tu irás dar à luz a um filho. Nasce Isaque, o opróbrio dela é virado, nasce o riso e a alegria. Não importa o cenário, não importa a dor, não importa os prognósticos, não importa o menear de cabeça, não importa o discurso da opinião pública. O que importa é que você tem um Deus que pode todas as coisas, inclusive mudar a sua situação. Nesse instante. Mas não apenas isso. Escute isso aqui. Lembre-se, ele não podia estar perto de pessoas sãs. Ele se aproxima de Jesus. Mas por que ele se aproximou de Jesus? Por que ele fez isso? Ele encontrou alguém. Lembre-se, de onde ele se aproximava, as pessoas corriam. Mas diferente, ele encontrou alguém que não correria dele, senão para ele. Olha que coisa linda. Em Cristo, ele encontrou alguém que não correria dele, senão para ele. Aqui é a figura do Evangelho. Evangelho não é o homem vindo a Deus, é Deus vindo ao homem. Glória, eu vou repetir. Evangelho não é o homem vindo a Deus, é Deus vindo ao homem. Aquele momento, quem sabe as pessoas olharam com os olhos fitos para Jesus, esperando que ele corresse e gritasse, leproso! Hein, pastor Marcelo? Olha que cena, Jesus correndo e dizendo, corre, leproso! Pelo contrário, enquanto todos correram certamente, Jesus põe-se estático, olhando para aquele homem. Por quê, pastor? Porque Jesus chama a atenção, não mais para ele, mas para todos ali, chamou a atenção de todos para aquele homem. E ele se encurva. Quando se encurva, ele declara, Senhor. Quando ele declara, ele diz, se quiseres. Ele traz à tona a divindade de Cristo. Podes me tornar limpo. A ideia quando Jesus responde é que Jesus aproxima-se. Porque o termo aqui ele tem uma espécie de força.
uma tenacidade. É como se Jesus estivesse fazendo uma força e uma força imediata. Por quê, pastor? Porque, como eu falei, ele encontrou alguém que não correria dele, senão para ele. Todos estavam esperando que Jesus tomasse uma atitude drástica, segundo a lei. Segundo todo o procedimento, sabe, das leis cerimoniais. Jesus é judeu e mestre. Não. Jesus vai até ele e o toca. O toque da misericórdia. O toque da graça. Mas tocando nele, Jesus tornar-se-ia imundo. Isso é uma prática cerimonial. Jesus tornar-se-ia imundo. Para não se tornar imundo, vai acontecer algo extraordinário. O que é que vai acontecer, pastor? Ele vai ser purificado. Antes de purificá-lo, Jesus olha para ele e diz: quero ser limpo. Oh, glória! É mais ou menos assim. Com esse diálogo, ele olha para Jesus e diz: se quiseres, pode me tornar limpo. Jesus responde: para isso eu vim. Oh, glória! Para isso eu fui constituído. Que bom que você entendeu. Venha cá, oh glória! Jesus, ele toca. Eu quero entender que Jesus o abraça. E naquele momento, ele foi purificado. Aonde, pastor? Em primeiro lugar, ele foi purificado na mente, porque Jesus fez com que ele tivesse entendimento de quem ele próprio era. Aleluia! Quando o Evangelho nos alcança, nós reconhecemos quem somos, reconhecemos nossa culpa, confessamos o nosso pecado e abandonamos nossas práticas antigas. A tríplice graça da manifestação do arrependimento. Quando nós nos arrependemos, confessamos o pecado, abandonamos e seguimos a Jesus. Eu vou repetir: quando nós nos arrependemos, confessamos o pecado, reconhecemos o pecado, confessamos e abandonamos. Foi o que aconteceu. Quando aconteceu isso, ele foi purificado primeiro na sua mente e em seguida no seu corpo. Aquele homem está restaurado. Restaurado para quê, pastor? Os versículos que se seguem, depois você lê em casa. Os versículos que se seguem diz: Jesus olha para ele e diz: faça como está escrito. Vá ao sacerdote. Vai para onde? Ao sacerdote. Uma das maiores dores daquele homem não era a dor sentimental pelo fato de sua família. Não era a dor física pelo fato de seu corpo estar sendo mutilado pela hanseníase e pela lepra. Era a dor espiritual, o fato de não poder aproximar-se sequer do templo. Jesus o purifica e diz: vá, apareça como praxe ao sacerdote. Mostre-se para ele, declare, porque eram os sacerdotes que declaravam ele limpo e, consequentemente, ele era reintegrado ao convívio de seus amigos e, sobretudo, para o convívio da família. O que eu concluo nessa tarde dizendo para mim, para você, para nós, neste dia que se chama hoje: o Senhor vai sim restaurar. Restaurar quem, pastor? A todos que o procurar como sendo a fonte de transformação de sua vida. Não importa aquilo que porventura está te distanciando, como eu falei no princípio, distanciando da igreja, distanciando do convívio da sua família, até mesmo, quem sabe, do seu cônjuge, enfim, te distanciando da sociedade. O que é que está causando para você esse distanciamento? Será que é uma enfermidade? Como essa, por exemplo, que está em alta, as doenças psicossomáticas, as doenças da mente e do corpo, a crises de pânico, crises de ansiedade, depressão em grau máximo, exaustão física e espiritual, mental. Quantas e quantas pessoas estão sofrendo? Vamos colocar essa figura, porque também está ligado com o pecado, está ligado com a lepra, mas vamos colocar essa figura, essa espécie de lepra na sua vida que está lhe distanciando, lhe fazendo voltar para este mundo, tornando-se uma pessoa cada vez mais acabrunhada, cada vez mais introspecta, cada vez mais, sabe, enamorando com um ambiente escuro da desesperança. Mas o Senhor me trouxe aqui, lá de pertinho de João Pessoa, na Paraíba, como uma voz profética, utilizando dessa série de sermões, os milagres de Cristo Jesus, para declarar audivelmente ao seu coração que Ele pode sim mudar a circunstância, Ele pode sim mudar a situação. Não me importa o peso, não me importa a declaração, repito, da opinião pública, não me importa o cenário pintado que conspire
contrário a seu favor. Mas saiba, Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Oh, glória! Eu vou repetir, Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Quanto mais ele age, mais o Senhor desfaz. Aleluia! Diga amém! Oh, glória! Fique de pé comigo! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor! Não importa a dor, não importa a intensidade da luta, não importa a intensidade da enfermidade, do contrário, nós não estávamos aqui. Se estamos é porque cremos. Eu vou repetir, se estamos é porque cremos. Olhe para o seu irmão e diga a ele, continue acreditando. Não se deixe abater. Não se dê por vencido. Não. Onde é que Jesus está? Ele está aqui. Ele está entre nós. Ele está em nós. Você que acredita no milagre, você que acredita na restauração, na purificação, na transformação, vem aqui à frente, permita-me, pastor Marcelo, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Em nome de Jesus, saia do seu lugar. Quem não quiser sair, obviamente, fique à vontade. Mas aqueles que quiserem, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Utilizando a base, esse sermão que foi ministrado, que ação linda daquele leproso. O que custa fazer isso? Custa a própria vida. Mas que vida! Você vai se deter? Você vai se render a esta dor? Entendendo que tem um Deus que não se detém com dor alguma? Entendendo que tem um Deus que tem todo o poder, que pode todas as coisas, que conhece todas as coisas, que nos sonda, como disse o salmista, que nos conhece, prescruta o nosso coração, como disse Jeremias, e dá a cada um segundo o proceder de suas atitudes, segundo o proceder de suas ações. Portanto, acredite, minha irmã. Não sei como está o seu filho, não sei como está o seu esposo, não sei como está a sua casa. Se há tempo você não sabe o que é paz, eu não sei como se encontra. Quem sabe você está escrava dos psicotrópicos. Quem sabe você há muito tempo não sabe o que é dormir. Insônia constante, sofrendo com ansiedade, com crises do pânico, com taquicardia, sudorese, enfim. Todos nós estamos fadados a isso. Mas como falou ainda há pouco aqui o irmão, acho que não sei se foi o pastor Marcelo, não me recordo agora, foi ele mesmo, que nós devemos lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade. Não é algumas, não são aquelas que nós, mensuramos e, portanto, chegamos à conclusão que essa eu posso vencer. Não faça isso. Não use de seu braço como sendo sua força. Não. Jeremias disse, maldito o homem que confia no homem, nele, e faz do seu braço a sua força. Nós temos que confiar no Senhor, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Diga comigo, o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado da minha casa. Aparentemente parece, não acreditar diante desse cenário, não é? Escuro, doentio, como por exemplo os discípulos na primeira tempestade tinha a presença de Jesus, mas na segunda não tinha. E agora? Ainda que ele estivesse dormindo, mas pelo menos tinha a figura dele ali, mas na segunda não tinha. Na primeira tempestade, lembra que os discípulos disseram no final? Quem é este? Olha que interrogação. Quem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Na segunda, lembra? Na segunda, no capítulo 14 de Mateus, no final, a conclusão que eles chegam: primeira tempestade, uma dúvida. Na segunda, uma conclusão. Primeira tempestade, quem é este? Na segunda, este é o Filho de Deus. Diga comigo, as tempestades da vida não são de todas más. Elas têm um cunho pedagógico. Sabe por isso que você está passando? Você está passando, sim, pelo ambiente pedagógico do crescimento. É esse processo que vai fortalecer a sua fé, vai acrescentar a sua vida espiritual. Jesus chegou para fazer a diferença. Você não vai ficar neste ambiente, nessa espécie de leprosário, neste ambiente de angústia e dor. Saia dele, rapaz. Ponha-se de pé. Tome uma atitude. Vá à guerra. Vá à peleja.
Você é soldado de Cristo. Você foi alistado para guerrear. E o bom soldado de Cristo, ele não se embaraça com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele a quem o alistou. Pai, em nome de Jesus, aqui estão essas pessoas, Senhor, em ato de fé, rendidas ao Teu nome, diante do Teu altar, como ministro da Tua palavra, mediante aquilo que foi pregado. Os Teus filhos aqui estão. Eu te peço que as Tuas mãos de milagres, de cura, Tua mão de restauração, de purificação, do alto da cabeça, a planta do pé. Senhor, vai curando, vai restaurando, vai purificando. Alcança esse jovem, essa jovem, este homem, essa mulher, essa moça, essa criança, cujo qual o Teu filho aqui representa. Nesse instante, Senhor, eu te peço, visita eles, quebre o arco, corte a lança, queime os carros no fogo. Mas não apenas isso, Senhor, eu te peço, destrói toda a legalidade que fora, Senhor, construída a partir da desobediência, a partir, Senhor, da resistência na vida daquele jovem, na vida daquele homem, daquela mulher. Destrói, estilhaça, despedaça, traz ele de volta para a Tua casa, para que a Tua filha, para que Teu filho, para que essa família possa fazer coro à voz de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, entra com providência na vida financeira. Senhor, escancare as portas, em nome de Jesus. Pega esses papéis que estão embaixo, coloque em cima, pega na mão deste juiz, Senhor, faz ele assinar esta causa na justiça. Pai, em nome de Jesus, restaure este lar, que este lar volte a ser uma casa de misericórdia, um ambiente de cura, um ambiente de paz. Deus, em nome de Jesus, cura essa irmã dessa enfermidade psíquica, dessas doenças psicológicas, isto é, psicossomáticas. Em nome de Jesus, nós acreditamos na cura da depressão, nós acreditamos em cura de todas as enfermidades, como este homem que foi curado da hanseníase. Naquela época não havia cura, porque para Ti nada é impossível. Em nome de Jesus, levante a sua mão direita comigo, receba a cura aí agora. Em nome de Jesus, receba restauração, receba purificação, receba alegria, receba entusiasmo, receba fé. Abre os olhos dela, Senhor, expande a sua mente, Senhor, traz esse coração ao compasso do Teu, em nome de Jesus. Diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Receba a cura. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário... Queridos, fica do jeito que você está. Nós vamos encerrar o culto aqui. Fique aí, não saia do seu lugar. Fique do jeito que você está. Levante assim as suas mãos para o alto. Aleluia.